Milionário revela como a mendiga negra vingou o preconceito com um ato inesperado. Rafael sempre teve tudo. Coberturas luxuosas, carros que valiam mais do que a vida de muitos, festas onde a música ecoava mais alto que o sofrimento do mundo. Mas numa manhã chuvosa, enquanto a cidade fervia, sob os olhos apressados de quem não tinha tempo para nada, ele sentiu um vazio que nem o dinheiro podia preencher. Sob as trovões e relâmpagos que cortavam o céu cinzento, ele avistou Maria, uma mulher negra, sentada na calçada. Seus cabelos, uma coroa de crespos desgrenhados, pareciam dançar na brisa que a chuva trazia. O olhar dela, profundo e seguro, era um diamante e meio. Ao lixo e à poeira, mesmo com a roupa rasgada e o corpo magro, havia uma dignidade que pulsava em cada gesto. Rafael ficou paralisado, como se o mundo ao seu redor tivesse desaparecido. Então, algo inesperado quebrou seu transe. Um cachorro magrelo e sujo se aproximou de Maria, mexendo sua cauda com um misto de expectativa e medo. O que aconteceu em seguida deixou Rafael sem palavras. Em vez de afastar o animal, Maria abriu sua sacola, revelando um pouco de pão, e dividiu o que tinha com o pobre cão. Com cuidado e ternura, ela ofereceu aquele pequeno gesto que para ela era tudo. Foi como se um raio tivesse atingido Rafael. Ele sentiu um nó na garganta e em seu peito a culpa começou a queimar. Como poderia alguém que não tinha nada ser tão generoso? Ele, cercado por todo luxo e conforto, nunca havia feito um gesto tão simples, tão puro. Quando Maria ergueu o olhar, suas almas se encontraram por um instante. Foi um choque, um eco de suas raízes, de um passado familiar marcado por preconceitos que agora ele começava a questionar. Maria, ele murmurou, ao se aproximar. A mulher não hesitou em compartilhar sua história. Falou sobre sua infância, sobre as promessas não cumpridas e a luta diária. Rafael ouviu cada palavra, cada suspiro carregado de dor e resiliência. E, de repente, ele se viu não mais como um milionário isolado, mas como parte de uma história maior, uma teia entrelaçada de dor e superação, onde suas famílias se cruzavam de maneiras que ele nunca imaginara. Mas a realidade bateu à porta da sua mansão. Um envelope misterioso, deixado na entrada, trouxe à tona segredos que ele temia descobrir. Um legado que poderia mudar tudo. Rafael ficou em choque. O que mais você faz quando tem tudo, mas ainda se sente perdido? Ao abrir o envelope, um frio na espinha tomou conta dele. O que estava por trás daquela verdade? Uma escolha se impunha diante dele. Seguir o que a sociedade esperava ou desafiar tudo. Romper as correntes do preconceito que sempre o rodearam. Uma mensagem anônima piscou em seu celular, prometendo mais revelações sobre sua família e sua verdadeira herança. Rafael parou, o coração acelerado. Estava preparado para enfrentar os fantasmas do passado ou seria mais fácil voltar à sua vida de aparências? A chuva caía cada vez mais forte e ele se viu cercado pela incerteza. O dilema estava apenas começando. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que veio por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Rafael parou, o coração acelerado. O envelope misterioso pesava em suas mãos. E a mensagem que havia recebido não saía da sua cabeça. A chuva batia forte nas janelas de sua mansão, mas o som que ecoava mais alto era o batimento descompassado de seu coração. Ele olhou para o celular mais uma vez. A luz que piscava fazia seu estômago revirar. Ele estava prestes a abrir um capítulo obscuro de sua vida.
Quando se decidiu, a raiva pulsou em suas veias. Ele não podia mais se esconder atrás de fazendas do passado ou do histórico familiar que lhe foi imposto. Um toque de desespero o empurrou para frente, e foi quando ele decidiu que enfrentaria seus medos. Abrindo o envelope, ele se deparou com fotografias. Imagens em preto e branco de uma época em que seu sobrenome era associado a algo diferente. Uma garotinha, com um sorriso largo e olhos brilhantes. Ao lado dela, quem era aquela mulher? Rafael sentiu um frio na espinha. O nome escrito nas costas da foto fez seu sangue ferver. Maria. Era a mesma Maria que conhecera na calçada. Corações acelerados, olhos arregalados. Ele não conseguia processar. Aquela mulher, a mendiga gentil que dividia o pão com um cachorro, poderia ser sua mãe, sua família? Perguntas sem respostas dançavam em sua cabeça. E o que isso significava para ele e para sua vida? Ele se lembrava de forma fragmentada de histórias contadas em sussurros sobre seus avós e um relacionamento rompido. A imagem de sua vida de aparências começou a desmoronar. Um nome tão comum agora se tornava uma tempestade. À medida que suas memórias retornavam, uma sensação crescente de desespero se instalou. Ele precisava encontrar Maria novamente. Precisava de respostas. Desapegado do instinto de riqueza. Rafael se viu voltando para as ruas, ignorando o carro luxuoso estacionado na garagem. A cidade parecia diferente, as luzes agora ofuscadas pela revelação que começava a tomar forma. E quando ele encontrou novamente, sentada ali com o olhar tranquilo, uma nova sensação surgiu. Uma mistura de certa alegria e dor. Ela o reconheceu e um sorriso rápido se formou em seus lábios. Mas Rafael não tinha palavras. Ele não sabia como perguntar. Antes que pudesse formular uma frase, o grito de alguém atrás deles congelou o ar. Era um homem, gritando. Ele avançava, e o tom de sua voz estava carregado de raiva. Você, o que está fazendo com minha mãe? O choque atravessou Rafael como um raio. Ele olhou de volta para Maria, seu olhar confuso. O homem continuou. Ela fugiu. Não tinha o direito de sair e deixar a nossa família. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar, mas em um formato distorcido, que ele nunca poderia imaginar. Maria, a mulher que ele admirava, cujo coração generoso o tocou de uma forma que ninguém mais poderia, era parte de um passado complicado e destrutivo. Para onde isso os levaria? O que significava tudo isso? Os olhares se cruzaram. Rafael sentiu que o chão sob seus pés estava se desvanecendo, sua vida começando a cair em desordem. Maria tinha uma história que ele precisava desvendar. E aquele homem que parecia ser seu irmão estava prestes a alterar tudo. O que estaria por trás de segredos tão profundos? Ele respirou fundo. A tensão no ar era palpável. Estava preparado para se aprofundar de novo. Ou seria melhor ignorar essa tempestade? A chuva caía. A resposta ainda pairava no ar. E Rafael soube que não havia como voltar atrás. Rafael sentia seu coração acelerar. Cada palavra do homem atrás dele reverberava como um tambor que marcava um ritmo aterrador. O que você está fazendo com minha mãe? O desespero na voz dele era palpável, e Rafael não sabia se deveria se afastar ou se aproximar. Maria olhou para o homem e uma sombra de medo cruzou seu rosto tranquilo. Ela pode ser sua mãe, mas também é a minha, disse Rafael, sem saber onde isso iria levá-lo. O homem, que se apresentava como Lucas, não se conteve. Você não tem ideia do que aconteceu. Ela abandonou a gente. A raiva nas palavras dele era como um golpe, cortando o ar entre eles. Rafael estava paralisado, passando a mão pelo cabelo, enquanto tentava processar tudo. Maria, por sua vez, parecia estar buscando forças para falar. Seus olhos, que antes fitaram Rafael com compreensão e calor, agora estavam cheios de lágrimas. Eu não abandonei vocês. Eu escapei. A revelação pairou no ar como uma bomba prestes a explodir. Rafael,
atordoado, sentia que tanta dor era difícil de suportar. E antes que pudesse entender, um novo elemento perturbador interrompeu seu pensamento. Um grito vindo de trás os fez girar. Era uma mulher, vestida de forma rasgada, os olhos arregalados, segurando um bebê. "O que vocês estão fazendo com minha mãe?" Ela berrou, ofegante. A intensidade da cena fez Rafael tropeçar. O bebê chorava, e a mulher tinha traços marcantes que lembravam Maria. O coração de Rafael afundou. Era uma cabelos despenteados, mas ela tinha o olhar determinado. Essa é minha filha!" Lucas gritou, transtornado. "Mas você tinha uma vida!" Maria respondeu, parecendo perder a estrutura que sempre teve. A confusão se transformou em pânico. Rafael sentia que o céu desabava. Ele estava no meio de um furacão de segredos familiares, descobrindo que aqueles laços que antes pareciam tão simples eram um emaranhado complicado e sombrio. O olhar de Rafael estava perdido entre as duas mulheres. Qual era a relação entre elas? O que Maria estava escondendo? E qual era o papel de Lucas nesse jogo? O peso da revelação pressionava seu peito, e ele precisava de respostas. "Maria, o que está acontecendo?" Ele forçou a perguntar, quebrando o choque que pairava no ar. Eu não queria que soubessem. Lucas não sabia. E eu não queria que você soubesse quem eu realmente sou." Maria balbuciou, a voz trêmula. A chuva começava a cessar, mas a tempestade dentro dele só aumentava. Era tudo muito confuso e Rafael estava no centro disso. Lucas estava prestes a explodir de raiva. "Você não pode simplesmente inventar histórias e pôr em risco a nossa felicidade." As palavras dele eram venenosas e Rafael percebeu que a dinâmica entre eles era mais complexa do que ele imaginava. Ele se sentia um intruso. E então, tudo mudou. Uma sirene ecoou à distância, se aproximando rapidamente. Rafael viu uma luz piscando, refletindo na água da calçada. O pânico tomou conta dele. "Temos que sair daqui, agora!" ele disse, puxando Maria e ignorando Lucas, que ainda gritava. Mas naquele momento, Maria segurou seu braço. "Rafael, espere. Tem algo que você precisa saber." Mas era tarde demais. Uma viatura parou bruscamente, e 2 policiais saíram, olhando ao redor com expressões sérias. Aquela chuva tinha lavado mais do que apenas a cidade. Havia revelado segredos e verdades que ninguém estava preparado para enfrentar. O que mais poderia estar escondido sob aquela superfície? O que a sirene anunciava? Rafael sentiu o chão se abrir sob seus pés. Não havia como voltar atrás. Tudo estava prestes a desmoronar. E o futuro? Era uma incógnita. A sirene reverberou no ar, seus ecos cortando a tensão que pairava entre eles. Rafael sentiu os pulsos acelerados, enquanto homens uniformizados se aproximavam. A cena era surreal. Maria, ao lado dele, estava em choque. Lucas rangia os dentes. E a mulher, com o bebê, ainda ofegante, olhava para todos, confusa e assustada. "Parados! O que está acontecendo aqui?" Um dos policiais gritou. Rafael quase se esqueceu de respirar. Naquela fração de segundo, o mundo parecia girar. "Ela é minha mãe!" Lucas gritou, apontando para Maria, como se isso alterasse qualquer coisa. As palavras dele forçaram um nó na garganta de Rafael. Ele se sentia em um labirinto de emoções e verdades distorcidas. "Por que ela foi embora? Você não entende?" O desespero na voz de Lucas ecoou, e a mulher com o bebê se jogou à frente, como se quisesse proteger Maria. Os policiais estavam confusos. Uma cena caótica diante deles. "Caia fora, seu merda!" Um deles gritou para Lucas, empurrando-o levemente. "Eu não sou o problema aqui!" Lucas rebateu, com olhos cheios de fúria. Rafael se viu entre a raiva de Lucas e o olhar apavorado de Maria. O coração lhe batia rápido, e ele sabia que algo precisava ser feito. "Senhor, você tá bem?" perguntou uma policial, olhando diretamente para ele.
Rafael apenas piscou, a mente cheia de perguntas e imagens que se entrelaçavam. Um estalo repentino. Um grito ensurdecedor. Maria, não! Você não pode! A voz dela soou abafada, mas era a última coisa que ele ouviu antes de tudo desmoronar. Com um movimento inesperado, a mulher que segurava o bebê avançou, os olhos cheios de desespero. Você queria saber? Maria, por que você nunca me contou a verdade? O mundo pareceu congelar. Rafael virou-se rapidamente para a mulher. O que você quer dizer? O que estava acontecendo? A tensão se intensificou e os olhares de todos se voltaram para ela. Essa é a sua filha, sua maldita. O queixo de Rafael caiu. Filha? A revelação soou como um tiro. Ela apontou para Maria, e uma onda de emoções atravessou o ar. O que era tudo isso? Não, isso não é verdade, Rafael murmurou. Maria olhou para a mulher, o terror estampado no rosto. Eu não. Ela não conseguiu terminar a frase. A mulher, exausta, continuou. Você me abandonou, Maria. Como pude crescer sozinha? A dor nos olhos dela era palpável. Rafael olhava de uma para outra, sem saber o que fazer. O peso da revelação era imenso. Como você pôde me fazer isso? A mulher se virou para Maria, quebrando a imagem da mãe idealizada. O bebê chorava e a cena ficou mais tensa. Rafael sentiu uma raiva e confusão se misturarem dentro dele. Quem é você? Ele exigiu, olhando fixamente para a mãe adotiva da criança. Sofia! Ela respirou fundo. E essa é a sua filha, Rafael. Maria nunca disse que tinha um passado. O chão sobre os pés dele parecia desmoronar. Rafael olhou para Maria, buscando uma explicação em seu olhar, mas tudo o que viu foi um reflexo de desespero. Aquele momento era uma bomba relógio. A sirene continuava a tocar, mas aquele era apenas o começo. Rafael se sentiu girar. Suas bases estavam sendo arrasadas. O que mais ele não sabia? O que mais estava escondido? Ele se virou para Maria. Você, o que está acontecendo? A voz dele carregava uma súplica. Maria estava pálida, e lágrimas começaram a escorregar pelo seu rosto. Eu não queria que você soubesse assim, não agora. Os policiais trocavam olhares entre si, cada vez mais confusos. O caos era palpável. A tensão aumentou quando um deles se aproximou do grupo. Precisamos de todos vocês aqui agora. A autoridade na voz dele trazia uma nova camada de medo. Então, um pensamento cortante cruzou a mente de Rafael. O passado gélido observava nas sombras. E ele começou a entender que não só Maria, mas todos ao seu redor tinham segredos. Maria, você é realmente minha mãe? Rafael não conseguia suportar o nó no peito. As palavras delas poderiam mudar a sua vida ou destruí-la. O futuro que antes parecia claro, agora estava manchado por mentiras e complexidades. A tempestade lá fora era insignificante perto da que realmente se formava entre eles. A vida que ele conhecia estava prestes a mudar para sempre. E enquanto os flashes das luzes policiais iluminavam suas faces, Rafael compreendeu que a verdade, por mais dolorosa que fosse, era a única coisa que poderia libertá-los. Assim, a reverberação daquela revelação ressoou. Por que ela não me contou? O que mais eu não sei? Rafael estava lá, com o coração na boca, esperando uma resposta de Maria que nunca vinha. Os olhares ao redor estavam fixos e uma bolha de tensão crescente. O cheiro da chuva, misturado ao medo, permeava o ar, e a sirene ainda ecoava. Maria parecia uma sombra, pálida e assustada, enquanto Lucas rugia como um leão, tentando explicar o inexplicável. E Sofia, com o bebê em seus braços, trazia uma nova camada de conflito. Então, tudo mudou em um instante. À medida que a tensão se acumulava, um estrondo como um trovão cortou o ar. Um caminhão de mudanças passava pela rua e, em um movimento descontrolado, deslizou na direção deles. O choque foi instantâneo.
O veículo bateu em um carro estacionado e a batida foi ensurdecedora. Em segundos, a cena virou um caos absoluto. As pessoas gritaram e os policiais estavam imediatamente em ação, esquecendo a confusão entre eles. Rafael sentiu um frio na espinha. Seus instintos gritaram para se afastar, mas foi tarde demais. O caminhão se desviou em direção a eles, e num movimento impensado, Maria se atirou para proteger Rafael. E aí, tudo desmoronou em um segundo. O impacto foi brutal. Maria caiu ao chão, enquanto Lucas e Sofia gritavam, tentando acessar o que acontecia. O bebê começou a chorar e Rafael se sentiu paralisado. Ele não conseguia processar. A visão dela, estendida no chão, as lágrimas se misturando à chuva, o sorriso que iluminava seu rosto agora transformado em dor. Os policiais correram para ajudar, mas o caos só aumentava. Rafael se jogou ao lado de Maria, segurando a mão dela. Maria, fique comigo. O desespero fazia sua garganta arder, e ele não sabia o que fazer. O mundo atrás dele desapareceu. Era só ele e ela. Ele sentiu uma agonia profunda a cada respiração dela, cada suspiro se transformando em uma luta. Os olhos de Maria buscavam os dele, enquanto Lucas e Sofia tentavam se aproximar. Eu não quero te perder. Não agora, não assim, Rafael balbuciou. Era uma súplica. Ele nunca soubera o quanto significava até esse momento. E ela sorriu fraquecidamente, mas aquele sorriso desaparecia rapidamente. Você precisa entender. Mas antes que ela pudesse acabar a frase, uma entrave de vozes se instaurou. A mulher com o bebê se jogou na frente dos policiais. Maria, você não pode morrer assim. O desespero ecoou e os olhos dela eram o espelho da dor de Rafael. Ela notou a gravidade da situação. Então, tudo aconteceu rapidinho. Um dos policiais começou a gritar para que retirassem o público e se afastassem. Eles tentavam estabilizar Maria, mas a cena estava como um filme de horror. Rafael observou a vida dela escorregar entre seus dedos, e o medo tomou conta dele. Ele queria gritar, mas a voz não saía. Obtenham uma ambulância. Precisamos de ajuda. Um dos homens gritou, mas o desespero tomou conta do grupo. As peças do quebra-cabeça de suas vidas pareciam se fragmentar. Rafael viu os rostos de Sofia e Lucas, repletos de tensão e impotência. Eles estavam juntos naquela confusão. E então, de repente, um grito. Stephanie! O nome que ecoou na multidão. Sofia deu um passo para trás, o rosto pálido. Stephanie! Como você... você nunca deveria estar aqui. A confusão tomou forma. As raízes desse emaranhado familiar estavam se revelando. Rafael estava perdido. O nome Stephanie, a figura repleta de dor. Quem é Stephanie? Gritou ele, sem paciência para concertos. A cena parecia surreal e a chuva caía, misturando-se ao caos ao redor. A realidade escorregava entre os dedos dele. Ela é sua irmã. O impacto da revelação foi como um soco no estômago. Tudo que Rafael pensou que sabia agora se desmoronava. Ele olhou para Maria, cujos olhos estavam agora cheios de um epílogo de culpa e dor. A verdade estava escavando o solo sob seus pés. O que mais estava oculto na espessa teia de mentiras? E enquanto o caos se desenrolava, a ambulância finalmente chegou. Mas a vida de Rafael já não seria a mesma. Furtivamente, tudo o que ele acreditava, a família perfeita, as aparências, desmoronava. As palavras cruzavam a noite, mas no fundo, algo lhe dizia que o pior ainda estava por vir. A tempestade ainda não terminara. Isso era só o começo. Enquanto a sirene ecoava, Rafael sentia o coração disparar no peito. As luzes da ambulância iluminavam a cena como uma estrela, em meio ao caos, e o pânico era palpável. Ele olhou para Maria, deitada no chão,
e seu mundo parecia se desmoronar. Aquele momento era intenso, uma mistura de confusão, medo e urgência. Maria! Gritou ele, segurando sua mão, tentando transmitir força. Os policiais cercavam eles, e alguns já começavam a se afastar, buscando ajuda. As vozes se misturavam, mas Rafael só via Maria. Ela tinha que ficar bem. Eu estou aqui, Rafael. Só um pouco de cuidado. A voz dela era suave, mas trêmula. As lágrimas escorriam pelo rosto dela. Uma combinação de dor e sofrimento. Ele queria pegar sua dor e carregar consigo, mas era impossível. O passado que ela carregava agora se tornava uma sombra aterradora. E então, a mulher com o bebê, que havia gritado que era filha de Maria, estava próxima, a expressão alterada por um misto de raiva e desespero. Você precisa ouvir. Maria não é quem você imagina. Cada palavra dela era como um golpe. Rafael virou-se para ela, esperando mais, ansiando por respostas. Do que está falando? A frustração transparecia na voz dele. Todos ali estavam sob pressão, e o tempo parecia escorregar entre seus dedos. O caos da cena ao redor evaporava quando ele se fixava na mulher, tentando entender o que ela queria dizer. Ela não é a verdadeira mãe dela. Não é sua mãe. Ela... A mulher hesitou, a voz tremendo. Rafael sentiu um arrepio na nuca, uma sensação que corria por sua espinha. O que poderia ser tão terrível que mudaria tudo? Quem é você, de verdade? Essa pergunta escapou das lábios dele sem pensar, mas era o que todos estavam se perguntando. A tensão crescia e a atmosfera se tornava elétrica. Meu nome é Stephanie, e Maria não é minha mãe biológica. A revelação caiu como uma bomba. O que ele esperava? Como isso poderia ser verdade? Ele olhou para Maria, esperando uma explicação que não vinha. O olhar dela era de culpa e tristeza. Eu não sabia, murmurou Rafael, a mente girando. Se não era a mãe dele, quem era? As informações que ele tinha se transformavam em pó diante dos olhos. Então, você é minha irmã? Ele fez a pergunta que todos esperavam, e o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Sim, afirmou Stephanie, com os olhos cheios de lágrimas. Ela me cuidou desde que eu era pequena. Ela nunca me abandonou. Mas Rafael não compreendia. A confusão aumentava a cada instante, e ele queria se afastar, mas o peso da verdade o empurrava para frente. Maria cruzou a linha entre a vida e a morte, e desespero transbordava. O que mais você não sabe? A pergunta escapou, e a verdade estava ao seu redor, pulsando como um tambor. A mulher olhou para os policiais, depois para Maria. Ela não é só sua irmã, Rafael. O que você não sabe é que o seu pai, ele... A frase pairou no ar, cortando-a. Expiração de todos. O olhar de Maria se encheu de pânico e Rafael teve a sensação de que estava prestes a descobrir algo devastador. Ele era um homem violento. E você e eu somos resultado dele. Stephanie parecia agonizar com as palavras, cada sílaba trazendo mais dor. O que Maria fez foi para nos proteger. Ela fugiu dele para salvar a nós duas. A revelação soou como um trovão, fazendo Rafael tremer. As peças se juntavam, mas formas distorcidas criavam um panorama sombrio. O homem que ele sempre respeitara, admirara, agora se destacava como o verdadeiro monstro da história. Não, isso não pode ser verdade. Rafael estava em estado de choque. O que mais? Estava escondido. Como poderia tudo mudar assim, do nada? A chuva agora parecia solidária ao caos, desaguando intensamente. Os policiais se aproximaram. Temos que levar a senhora para o hospital, gritaram. Mas Rafael estava paralisado. E ao mesmo tempo, Maria piscou para ele, dizendo uma última palavra. Perdoe-me. E em um instante, o mundo de Rafael virou de cabeça para baixo. Estava prestes a perder o pouco que ainda restava de certa normalidade. Com o som das sirenes ao fundo
e o futuro borroso à frente, ele percebeu que o abismo entre eles estava prestes a se expandir, e a tempestade ainda não havia terminado. O que mais estava reservado nesse turbilhão de segredos? Desaparecendo. Em meio a um mar de incertezas, Rafael sabia que nada iria voltar ao que era antes. Rafael estava ali, paralisado, enquanto tudo desmoronava ao seu redor. O olhar de Maria, agora repleto de medo e tristeza, ainda carregava a esperança de uma resposta. Mas a explosão de revelações que Stephanie havia trazido o deixava atordoado. A verdade não era apenas sobre eles, mas sobre um passado que parecia ter sido de alguma forma apagado e agora se apresentava em toda a sua crueza. Rafael, Maria começou, mas a pressão aumentava. O peso da polícia, as sirenes, tudo parecia um turbilhão. Os olhos dele estavam fixos em Stephanie. Ele precisava entender. O que você quer? Dizer com que ela não é a verdadeira mãe dela. A pergunta saía como um sussurro entre os gritos e o caos. Antes que Stephanie pudesse responder, algo inesperado aconteceu. Um carro parou bruscamente na calçada, pneus rangendo, e uma figura familiar saiu apressada de dentro. Era um homem alto, com cabelos grisalhos, que parecia pertencer a um filme de ação. Ele se lançou em direção à cena, e Rafael o reconheceu instantaneamente. Seu pai, Eduardo. Rafael, filho! Ele gritou, a voz tensa. O que ele estava fazendo ali? Eduardo sempre esteve distante. Pai, o que você está fazendo aqui? Rafael mal conseguiu formular a pergunta, confuso e cheio de uma raiva súbita. Eduardo parecia alheio ao caos, ignorando o que estava acontecendo. Você não entende! Precisamos ir! Agora! Eduardo se aproximou, mas a expressão no rosto de Maria mudou para a expressão de puro terror. Não! Você não pode estar aqui! Ela balbuciou, olhando para o pai de Rafael como se visse um espectro. A tensão era insuportável. O que você sabe? Rafael exigiu, a frustração borbulhando. Mas Eduardo não respondia. Seus olhos estavam fixos em Maria. Você não pode me levar de volta! Maria gritou, levantando-se levemente, como se quisesse fugir. A cena tornou-se um imenso novelo de confusão, e o ar estava pesando em todos os pulmões. Ela é a única que pode acabar com tudo isso, Eduardo, disse o tom firme. O coração de Rafael afundou. O que voltou à insinuação? Precisamos saber a verdade sobre aquele dia, o que realmente aconteceu. Os policiais estavam em alerta, olhando para os quatro como se esperasse uma explosão a qualquer momento. Acalmem-se, um deles gritou, mas ninguém ouvia. O relógio parecia ter parado, e a situação já estava além da compreensão. E então, algo sinistro aconteceu. Maria, com um olhar de determinação, disse: Eduardo, você não pode tirar meu filho de mim de novo. As palavras reverberaram como uma bomba. Rafael congelou. Filho? O que sua mãe queria dizer com isso? Estaria ela se referindo a ele? Você não pode me fazer isso. Ela continuou, a voz trêmula. Eu não vou deixar você me controlar novamente. O peso das palavras era tão intenso, tão abusivo, que Rafael começou a entender a gravidade do que estava acontecendo. A visão embaçada entre lágrimas, Rafael ficou atordoado. Não, isso não pode ser verdade, não pode. Sua voz ecoou enquanto ele lutava para assimilá-las. Mas o que mais ele poderia descobrir? Maria só balançou a cabeça. E aquela era a verdade. Ela nunca havia abandonado Stephanie. O que o pai de Rafael aparentava saber. Mais segredos brotavam como espinhos. O olhar de Eduardo ficou duro enquanto ele se aproximava ainda mais de Maria. Você sabe o que precisa fazer. Você prometeu, disse ele quase em um sussurro. Prometeu. A pergunta saiu involuntariamente dos lábios de Rafael, mas isso não parecia fazer sentido. O coração batia forte. O que suas palavras realmente significavam? Rafael, Eduardo começou, mas foi interrompido pela ambulância que finalmente chegara.
Os policiais começaram a empurrar a multidão para trás, e Maria levou um passo para trás, nervosa, como se tentasse desaparecer. Maria, não! Rafael estendeu a mão num gesto desesperado. Mas, antes que pudesse alcançar, a ambulância estourou em sirenes e uma enfermeira saiu. A cena estava prestes a mudar novamente, e o peso do que tudo aquilo significava pendia na atmosfera. O abalo na vida deles era profundo, e o futuro que, antes parecia claro, agora era uma névoa densa e intransponível. As palavras de seu pai e o olhar de sua mãe estavam entrelaçados na confusão, e ele sabia que ainda havia muito mais por vir. O que Eduardo realmente queria? O que mais ele havia escondido? A tempestade se intensificava. Era só o começo. Rafael ficou em choque, assistindo ao mundo desmoronar diante de seus olhos. A ambulância estava aqui, e o caos estava prestes a explodir. O olhar de sua mãe, que ele agora sabia ser Maria, refletia medo e dor. Eduardo, seu pai, estava ali. E o que ele queria? As revelações de Stephanie ainda ecoavam em sua mente. Estava preso entre passado e presente, entre escolhas que não fizeram sentido até agora. As sirenes da ambulância preenchiam o ar e a tensão era palpável. De repente, um grito cortou a confusão. Parem todos! A voz de Sofia, a mulher com o bebê, ecoou na calçada. Todos se viraram, paralisados. Seus olhos estavam arregalados de pânico e determinação. Temos que falar. É sobre o seu pai, Rafael. Rafael sentiu um frio na espinha. O que isso significava? O que você sabe sobre meu pai? A inquietação em sua voz foi intensa. Sofia avançou, como se os outros não existissem. Seu pai não é quem você pensa. Ele tem segredos obscuros que podem destruir tudo. Rafael nem conseguiu reagir. As palavras dela eram como facas penetrarem em sua realidade. Segredos? Ele repetiu, mirando Eduardo, que já parecia estar se armando para reagir. A confusão enchia o ar, uma tempestade prestes a se revelar. Sofia continuou, a voz levantando. Eu não queria acreditar, mas ele está envolvido em muito mais do que você imagina. Muita gente já sofreu por causa dele. Rafael sentiu sua cabeça girar. O que você quer dizer? Pare de falar em enigmas. Mas Sofia não hesitou. Lembra daquela mulher que desapareceu há anos? Ela não era apenas uma estranha. Seu pai, ele pode estar envolvido em algo muito maior. Um bando de murmúrios começou entre a multidão de curiosos. Eles olhavam, atordoados, como se a cena fosse um filme de terror. Que mulher! Rafael estava começando a se sentir sufocado. Seus pensamentos giravam como um furacão. A diabetes no estômago estava se intensificando. Sofia olhou para ele, a expressão carregada de dor. Ela era minha mãe, e seu pai se aproveitou dela. A revelação detonou uma explosão, como se uma bomba tivesse acabado de estourar. Rafael ficou paralisado. Todas as peças do quebra-cabeça estavam se rearranjando, mas a imagem que surgia era aterradora. Ele olhou para Eduardo, que estava agora em choque, a expressão endurecendo como pedra. Isso é uma mentira. Ele não pode ser assim. As pessoas mais próximas começaram a cochichar, a incredulidade cortando o ar. É isso que você quer que todos acreditem, não é? A voz de Sofia estava carregada de emoção, e os olhos dela brilhavam. Mas eu sei, você sabe. Seu pai, Sofia estava se desnudando, mas Rafael mal podia escutar tudo. Ele estava perdido entre a revelação e a realidade. Ele começava a ver Eduardo de outra forma. O pai que sempre admirou agora transformava-se em um estrago. Rafael, não ouça. Eduardo tentou se colocar entre eles, mas a fúria era palpável. O corpo de Rafael estava em chamas. Ele não conseguia processar tudo. O que mais estava escondido? Por que você não me contou? Ele olhou para Maria buscando abrigo. Ela estava ali pálida, vulnerável, mas mesmo assim havia algo em seu olhar que o fez hesitar. Sofia estendeu a mão. Não acredite nele, meu coração está partido pelas vidas que ele destruiu. Está na hora de trazer tudo à tona. O tumulto ao redor crescia.
Rafael sabia que precisava de respostas e, ao mesmo tempo, queria se afastar. Mas a corrente do passado o prendia ali. Eduardo já estava furioso. Você não sabe o que está dizendo. A raiva escorria de cada palavra que saía de sua boca. Você não pode me julgar. Rafael sentiu que tudo mudava. A tensão explodia e ele, entre a raiva e o desejo de proteger sua mãe, precisava decidir suas próximas palavras. O caos ao seu redor desvanecia. Um manto de silêncio forçado cobriu a cena. Rafael ergueu a cabeça, encarou seu pai, e tudo o que ele quis dizer veio em forma de um grito interno. A verdade! A palavra ecoou em sua mente. Ele simplesmente precisava dela. Mas a resposta ainda estava envolta em sombras, e o que poderia acontecer em seguida era um mistério aterrador. O passado era uma tempestade, e o futuro uma incógnita, enquanto os olhares se fixavam. Um novo capítulo estava prestes a se abrir. Mas e as consequências? O que mais viria à tona? Rafael estava ali, paralisado, enquanto tudo desmoronava diante de seus olhos. As sirenes da ambulância preenchiam o ar, e a tensão era palpável. Ele olhou para Maria, a expressão dela marcada pelo medo e pela dor. Eduardo, seu pai, estava ali, e o que ele queria? As revelações de Stephanie ainda ecoavam na mente de Rafael. Cada palavra a fazia se sentir só, perdida em meio às sombras, que pouco a pouco eram reveladas. Por que você não me contou? Disse Rafael, a voz trêmula entre a raiva e a confusão. Você não pode entender, Rafael. Maria quase gritou, os olhos cheios de lágrimas. Eu fiz o que podia para proteger você. Eduardo se adiantou, mas antes que pudesse falar, Sofia gritou, mais uma vez. Ele não é quem você pensa. Ele tem segredos obscuros que podem destruir tudo. Eu não sou o monstro que você imagina. Eduardo retrucou, sua voz tremendo de indignação. Eu fiz o melhor que pude. As palavras ecoaram, mas Rafael estava em um turbilhão. Ele se sentia perdido, um barco à deriva em meio a essas revelações. E então, bem naquele momento, algo inesperado aconteceu. Um homem desconhecido surgiu da multidão. Ele parecia nervoso, segurando um pedaço de papel amassado. Seus olhos estavam arregalados, e a respiração ofegante denunciava que ele havia corrido. Pare! Gritou um dos policiais, mas o homem ignorou, avançando até onde estavam. Vocês precisam ouvir isso. É sobre Eduardo. A voz dele saiu alta e clara, prendendo a atenção de todos de imediato. Rafael sentiu um arrepio. O homem olhou para Maria, então para Eduardo. O ar ficou pesado com a expectativa. Eu sou Lucas, irmão de Uki. Ele hesitou, retomando o fôlego. A real. Eu obtive essas informações sobre ele. E tem que ouvir. Um silêncio mortal tomou conta da cena, como se o tempo tivesse parado. Rafael quase não podia acreditar. O que você sabe sobre o meu pai? Perguntou, a voz falhando. Lucas, ofegante, segurou o papel com mãos trêmulas. Seu pai, ele não é quem você pensa. A família dele, ela está envolvida em algo muito maior. Algo sombrio. Eu vivi isso, e há muito mais. Ele forçou minha mãe a assumir. A revelação bateu como um trovão. Rafael ficou em choque. Fortes sentimentos colidiram dentro dele. As peças do quebra-cabeça estavam mudando de lugar, e a imagem que ele tinha de Eduardo se despedaçava. Você é um mentiroso! Eduardo gritou, a fúria subindo. Você não pode dizer isso. E por que não posso? Lucas retrucou, sua voz enchendo de coragem. Todos precisarão saber. Ele não apenas abandonou sua família, como arruinou a de muitas outras. Com cada palavra que saía, Rafael sentia que o chão se abria sob seus pés. Maria olhou para Rafael. A dor nos olhos dela era inegável. Eu nem sabia, ela sussurrou. As cores do mundo pareceram desbotar. Havia algo muito mais profundo, oculto sob as superfícies. Mas antes que Rafael pudesse processar, Eduardo avançou, a mente explodindo de raiva. Cale-se, Lucas. Você não sabe do que está falando. A tensão crescia como uma tempestade, e quem estava ali sentia o impacto e a gravidade das revelações.
No meio de toda essa confusão, uma das ambulâncias começou a apitar. Um médico pediu passagem e as pessoas se afastaram. A cena agora parecia um filme de terror em que ninguém sabia o final. Rafael olhou para Maria, depois para Eduardo, e por um momento, tudo se apagou. Qual é a verdade, então? Perguntou Rafael numa imploração silenciosa. As palavras bailavam entre eles como um eco perdido. A revelação de que Eduardo poderia ser a luz e a sombra em suas vidas, enquanto novos segredos surgiam, era uma montanha de incertezas. E enquanto isso, um estrondo ressoou. O som de vidro quebrando ecoou por toda a parte, e todos se viraram. O caos começou a se instalar de novo. Rafael se sentiu sufocado, como se o ar estivesse sendo drenado de sua boca. Essa tempestade não parecia ter fim. O que mais estava prestes a emergir? A verdade, agora mais envolta em mistério, desafiava cada um deles a olhar para dentro. Saber a verdade poderia significar salvar alguns e arruinar outros. E quem, afinal, poderia ser digno da salvação? Rafael estava em choque. A confusão crescia como uma tempestade, e enquanto as sirenes da ambulância ressoavam por todo lugar, ele podia sentir seu mundo ruindo ao seu redor. O olhar de sua mãe, Maria, estava cheio de medo e dor, enquanto uma onda de revelações inundava sua mente. Ele se perguntava se tudo estava prestes a desmoronar. Você precisa entender, Maria começou, sua voz trêmula. As lágrimas escorriam pelo seu rosto, enquanto ela continuava a olhar para Eduardo. Eu fiz o que consegui para nos proteger. Rafael a ouviu. Mas a perspectiva de Eduardo se tornar um monstro era difícil de suportar. Ele se sentiu preso entre dois mundos. Sofia, ofegante, continuou sua acusação. Você não sabe a verdade, Rafael. Seu pai, ele manipula e controla. E forçou minha mãe a desaparecer. Tudo isso é parte de um jogo sujo. As palavras dela pairaram no ar, carregadas de dor. O tumulto aumentou. Eduardo estava prestes a rebutar Sofia, mas Rafael o interrompeu. Chega, é hora de ouvir a verdade. Se você realmente é meu pai, me diga o que aconteceu. Naquele instante, Rafael se sentiu poderoso, como se finalmente estivesse em controle da situação. O passado é complicado, Rafael. Eduardo começou, mas sua voz tremeu. Rafael viu a hesitação e a ideia era perturbadora. O que mais ele havia escondido? Sofia se aproximou, a determinação brilhando em seus olhos. Você precisa entender. Tudo o que ele fez foi só para proteger seu próprio nome. As palavras eram como facadas, cortando a confusão que pairava sobre eles. Rafael olhou para Maria, esperando um sinal, uma validação para sua dor e dúvida. Ele só queria saber: qual é a verdade? O silêncio se instalou por um instante, pesado e doloroso. E então, tudo se acelerou. A ambulância começou a se mover e os paramédicos estavam prestes a levar Maria. Não! Espera! Rafael exclamou. Mas Maria, com um olhar feroz, segurou a mão dele. Você precisa saber que só fiz isso por você, meu filho. As lágrimas dela se misturavam à chuva que ainda caía. Eu te amo, mas meu passado não pode voltar para te assombrar. As palavras de Maria soaram firmes e claras. E naquele momento, Rafael sentiu que sua vida estava mudando para sempre. Ele percebeu que precisava confrontar seu pai de uma forma ou de outra. Eduardo, o que mais você está escondendo? A pergunta quase ecoou, e os olhos de todos se voltaram para o homem que uma vez foi seu herói. Rafael estava pronto para a verdade, não importava quão dolorosa fosse. E enquanto Eduardo abria a boca para responder, a cena foi interrompida novamente. Um carro mal estacionado, quase atingindo a multidão. Rafael deu um passo para trás, o coração acelerando. O que mais pode acontecer hoje? Ele pensou. Felizmente nada se concretizou. Mas o que quer que Eduardo dissesse ficou pairando no ar, em um silêncio tenso. Mesmo aos olhos da confusão e da dúvida, havia um fio de esperança.
Sabe-se lá o que surgiria da tempestade que envolvia aquelas vidas. E se ele não escutasse isso agora, poderia ser tarde demais para entender. Tudo mudou naquele dia. Rafael olhou para sua mãe, depois para Sofia e logo para Eduardo. O futuro estava diante deles, sombrio e intrigante. Mas ele sabia que precisava saber a verdade. Agora, aqui está a parte crítica. Se você chegou até aqui, isso significa que está investido nessa história. E eu preciso que você faça algo importante. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe seu like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este desfecho. E não esqueça de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este final emocionante. Não saia do canal ainda, porque a próxima história está prestes a começar e você pode clicar na história emocionante que vem a seguir. Vamos juntos nessa jornada.